Oi, irmãos, tudo bem? Mais uma vez aqui os irmãos para fazermos mais um estudo. E esse tem por tema que eu já iniciei, inclusive, a origem do mal, da queda à expulsão. Daria esse título a esse estudo aqui. Esse vídeo tem por intenção, objetivo, compartilhar com os irmãos o estudo de temas difíceis e mal compreendidos da Bíblia. Devo acrescentar que não tem aqui nenhuma pretensão de discutir as várias correntes de interpretação do estudo que ora vamos iniciar. Vou expor somente aquilo que é a minha interpretação baseada nos meus estudos, os quais se fundamentam na literalidade da Bíblia e na compatibilidade das narrativas bíblicas. Assim, nós não vamos aqui discutir as várias correntes, mas vou discutir com os irmãos aqui aquilo que eu tenho estudado, buscando sempre, conforme já passei para os irmãos algumas vezes, a literalidade daquilo que leio e a compatibilidade das narrativas bíblicas. De fato, tenho preparado estudos já há muitos anos, protelando por todo esse tempo para um momento melhor, que nunca chegava. Mas agora é hora de repassar com toda essa experiência que tenho tido na Bíblia e a revelação de Deus que Deus tem me dado durante esses estudos que tenho feito por todo esse tempo da minha vida aí. Certamente nessa caminhada vamos ter algumas dúvidas que certamente serão respondidas à medida que avançarmos no estudo e também mediante perguntas formuladas nos comentários. Então, eu quero crer que não vai deixar pontas soltas pelo caminho, né? Como esse estudo é um estudo que realmente é um estudo que tenta responder muitas dúvidas daquilo que nós estudamos da Bíblia, não temos as respostas, e é justamente isso que eu tenho estudado ao longo do tempo, entre outras coisas, naturalmente, né? Não é um estudo doutrinário, é um estudo de conhecimento, é uma jornada de conhecimento, né? Bastante interessante, por sinal. Então, quero que não vamos deixar pontas soltas. Todavia, se os irmãos acharem que ficou alguma ponta solta, é só entrar nos comentários aí e fazer a pergunta que eu vou buscar respondê-la se tiver a capacidade para tanto, né? Mas tenho certeza que os irmãos vão ficar atônitos e surpresos com as revelações que aqui vamos explorar. Devido ser um estudo um pouco longo e ter muitos conteúdos de estudos inusitados e reveladores, teremos que trabalhar em alguns vídeos para que não fique muito longo esse conteúdo. Outro sim, de fato, esse estudo é a continuação do estudo intitulado A Origem do Mal. Esse vídeo já postado aqui no YouTube, né? Os irmãos poderiam conferir em alguns vídeos passados meus aí, né? Passaremos pela criação e a dinâmica da interação do que é espiritual com o carnal nesses estudos que vamos fazer. É um estudo que eu quero crer, né, vai responder várias dúvidas dos irmãos, assim como respondeu as minhas quando eu estudava esses assuntos na Bíblia. Temos que ter em mente, começando o estudo já, temos que ter em mente aquilo que eu já passei para os irmãos ali, no estudo da origem do mal, né? Que Deus, quando cria alguma coisa, cria perfeito, sempre perfeito. Nada sai da sua mão imperfeito. Todavia tem um plano. E esse plano se desenvolve, né, pelas eras, nesse universo de Deus aí, né? E nós, para entendermos esse plano dele, para compreendermos o que ele está fazendo, né, nós temos que entender primeiramente essa dinâmica. Deus faz tudo perfeito. Contudo, independente de ter sido criado tudo perfeito, ele dá a todas as suas criaturas conscientes o livre-arbítrio, a opção de servi-lo ou não, dá a total liberdade de se manter junto a ele ou de se afastar. Partindo desse princípio, vamos entender como Lúcifer se deixou levar por sua soberba e ambição e deu início à sua saga de destruição, queda, rebeldia e derrocada, e também a queda e rebeldia do homem. Ora,
para que nós possamos entender isso, nós vamos de novo trazer para a luz vários versículos, vários textos bíblicos que falam justamente desse período aí. Mas quero buscar também que os irmãos tenham em mente que para entender isso precisamente, nós temos que ter, e parece incrível isso, mas ter aquela ideia macro da vida de Jesus durante aqueles tempo que ele passou aqui na Terra, sobretudo durante o período do seu ministério de 3 anos e meio, aproximadamente, aqui na Terra aqui. Nós estudamos a Bíblia normalmente, né? Textualmente, tiramos ali as lições que queremos tirar dali, que aprendemos sob orientação do Espírito Santo. Todavia, tem uma história maior acontecendo ali que nós vamos entender, e essa história é um espelho, né? Deus está revelando através de sua vida aqui na Terra um espelho daquilo que aconteceu lá no céu. Eu acho interessante isso, que a vida do homem é cíclica, toda a história do homem é cíclica. As coisas, como diz lá em Eclesiastes, elas já aconteceram e continuam acontecendo. E isso vem lá da origem do mal, lá com Lúcifer. O que aconteceu lá continua acontecendo até hoje e vai acontecer no milênio. E o interessante é que, por ser cíclica, as coisas que aconteceram lá em cima também estão acontecendo aqui embaixo. E é isso aí que nós vamos estudar agora, né? Para que os irmãos tenham uma ideia, né? Nós, naquele primeiro estudo da origem do mal, nós fomos entender a dinâmica da queda de Satanás, como é que aquilo aconteceu. E eu quero ler com os irmãos para iniciar e depois entrar nesse paralelismo que nos leva a entender a dinâmica das coisas que aconteceram lá nos céus com aquilo que aconteceu aqui na Terra. Mas antes disso eu quero chegar com os irmãos, voltar para aqueles textos com os irmãos que nós antes estudamos, dando uma nova luz, né, para aquele texto, para que os irmãos possam entender mais alguma coisa. De fato, esses textos aqui tem muita coisa a nos ensinar. Nós vamos entrar nele agora, tirar as lições que vamos tirar deles aqui agora, mas certamente lá na frente nós vamos ter que voltar nesses textos, porque eles têm mais luz para nos dar, além daquelas das quais nós vamos fazer menção aqui agora. Em Ezequiel 28, de 14 a 18, né, conforme nós lemos daquela outra vez, diz assim: tu eras o querubim ungido para cobrir. Cobrir aqui também pode ser traduzido por proteger, supervisionar, administrar toda a criação de Deus. Acredito eu, aí já é alguma coisa minha mesmo, que Lúcifer foi colocado como aquele que administraria todo esse universo aqui. Assim te estabeleci no monte santo de Deus, né? Estavas no meio das pedras, afogueavas, no meio delas andavas. Esse monte santo de Deus aqui, ele também pode ser colocado como lugar de destaque, lugar de honra. Deus o colocou no lugar de honra, lugar de destaque, né? No meio da criação, ou seja, colocou sobre toda a sua criação para supervisionar, para proteger toda a sua criação. E o criou de uma forma espetacular, né? No meio das pedras afogueadas andavas, no meio daquela glória toda, daquela beleza toda, aquele resplendor, daquela riqueza toda. Perfeito, íntegro, né? A tradução também pode caber aqui: perfeito, íntegro, sincero, honesto. Eras em teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Essa iniquidade aqui pode ser traduzido, por irmão também, isso tudo é estudo que eu fiz lá no hebraico, né? Ainda que eu não seja um estudioso do hebraico, mas eu consulto o hebraico para saber a interpretação correta, ou as várias interpretações de um texto ou de uma palavra, sobretudo de uma palavra, né? Essa iniquidade pode ser traduzida por injustiça, perversidade, maldade, atos violentos de injustiça, né? Então, aqui nesse primeiro texto aqui, nós temos uma situação bastante interessante. Da outra vez, nós entendemos a dinâmica da queda. E dessa vez, vamos entender a dinâmica do tempo, né? Nós vamos perceber aqui que, quando Deus diz que eras perfeito nos teus caminhos, até que se achou iniquidade em ti, vamos ver que demandou um tempo aí. A primeira coisa que nós vamos perceber, é que essas coisas não aconteceram. Ele foi criado perfeito e de imediato caiu, e de imediato invejou, e de imediato foi lá e quis o lugar de Deus. Não.
né? O texto nos dá logo uma ideia de tempo, não diz o tempo, né? Até porque, né, isso não é interessante para nós. Interessante para nós é saber que isso aconteceu e que isso está relacionado conosco. Por isso é que está ali na Bíblia, para que nós saibamos a origem daquele que está aqui tentando o homem, tentando destruir o homem, tentando levar o homem também para a sua derrocada e para a sua revolta contra Deus. Então o fato é que o texto aqui nos diz, né, que essa rebelião do diabo, essa decaída do diabo, esse afastamento do diabo, ele começou e durou muito tempo. Durou muito tempo. Quando a Bíblia diz, eras perfeito em teus caminhos, desde o dia em que foste criado, isso aí quer dizer que ele foi criado, colocado naquela posição de destaque, naquela beleza, e passou-se muito tempo até que ele achou que poderia ser o dono daquilo tudo, até que começou a conceber a iniquidade em seu coração e achou que poderia ser o dono daquilo tudo, né? Até que se achou iniquidade em ti. Diga-se, eu quero deixar isso bem claro, iniquidade aqui, injustiça, perversidade, maldade. Outra situação que nós poderemos tirar desse texto aqui, né, é que além do tempo, né, pressuposto pelo versículo, nós temos aqui que essa maldade, essa perversidade, esses atos violentos, essa injustiça que ele praticava contra alguém. Né? Praticava contra alguém, que ele não ia fazer isso sozinho. Ele queria se rebelar contra Deus, fez um planejamento de rebeldia e começou a botar em prática tudo aquilo que o seu coração almejava, que era tirar de Deus o trono e substituir a Deus, reinando sobre o universo de Deus, sobre toda a criatura que existe no universo, sobre todos os povos, né? Agora, interessante aqui, primeiro, nós temos que o tempo não é dito, mas certamente foi um tempo muito longo, né, em que esses acontecimentos se deram, né? E, por fim, a maldade foi crescendo no coração dele de uma tal maneira, né, que ele foi começando a praticar atos de injustiça, de maldade, atos violentos, né, atos de perversidade, que são a tradução dessa palavra aqui, iniquidade, né? Então ele começou a praticar isso nesse universo de Deus, né? E obviamente, assim como acontece conosco aqui na Terra, nós podemos observar que às vezes nós pensamos que Deus é ausente da injustiça, da maldade, daquilo que acontece aqui. E certamente assim também acontecia lá, né? Então o inimigo começou todos os seus atos violentos no universo, seus atos de injustiça, de maldade, perversidade, né? Sem que encontrasse diretamente uma ação de Deus contra aquilo ali que estava acontecendo, assim como acontece aqui. Por quê? Porque Deus tinha um plano e estava acontecendo esse plano, né? Na multiplicação do teu comércio, versículo 16 de Ezequiel 28, na multiplicação do teu comércio, encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus, daquele lugar de destaque que falamos antes, e te fiz perecer, ó querubim cobridor, né, no meio das pedras afogueadas, no meio de toda aquela beleza e resplendor. Deus fez o julgamento dele. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, daquela beleza esplendorosa que ele tinha. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por isso te lancei diante dos reis e te pus para que se olhem para ti. Repetindo aqui, por isso te lancei de diante dos reis, te pus para que olhem para ti. Esse reis aqui, primeiro detalhe dele que está no plural, né? E segundo detalhe que cabe também nessa tradução aí, reinos, domínios, né? Povos. Então nós temos aqui que esses reis aí não eram um rei, eram vários povos, reinos espalhados pelo universo, em que ele tinha acesso e tinha trânsito no meio deles todos. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu vou parar aqui para falar com os irmãos aqui.
Eu achei que essa tradução aqui estava ruim, fui lá no hebraico dar uma olhadinha aqui. Pela injustiça, nós estamos falando aqui da injustiça do inimigo, pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio do inimigo, profanaste os teus santuários. Eu achei meio estranho isso, teus santuários, né? Aí fui lá no hebraico para dar um estudo sobre isso aí, para ter ideia de fato do que seria isso aqui. O interessante é que lá no hebraico eu não achei esses teus, né? Ainda que eu não possa afirmar que não tenha, mas eu não achei eles. Como o hebraico, às vezes uma vírgula fala muita coisa, às vezes um tremazinho fala alguma coisa, eu não posso garantir que não tenha, mas eu não achei. Então, mas se eu tirar esses teus aqui, pela injustiça do teu comércio profanaste os santuários. Aí cabe uma tradução melhor. Até porque esses santuários aqui, ele também também aceita uma tradução tipo lugar santo, lugar sagrado. E certamente Deus o colocou no lugar santo, no lugar sagrado, e ele profanou esse lugar. Então acredito que a interpretação santa desse texto aqui seria: pela injustiça do teu comércio, profanaste os santuários, o lugar santo e sagrado de Deus, né? Ou seja, ele lá nesse lugar, ele começou a fazer comércio, né, de tudo aquilo que ele via, fazer negociatas no universo, começou a praticar atos violentos de justiça no universo, né, usando para isso de tudo aquilo que ele via na sua frente, que era esplendoroso e belo. Quero crer até que de repente, aí já é uma coisa minha mesmo, né, que ele via tanta coisa bonita em algum lugar, né, que ele de um lugar tirava para outro, e com isso ele fazia aí as suas estrepulias, né? Mas esquece isso aí, que isso aí não tem nada a ver não. Mas Deus, né? Pois fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Então nós temos aqui, nesse primeiro texto aqui, a primeira situação, a ideia de quê? A ideia de que essa queda, né, se deu de Satanás, né, em um período de tempo que nós não podemos mensurar, mas que não foi um tempo pequeno, devido aos vários acontecimentos que esse versículo, esses textos aqui, nos revela aqui, né, dos acontecimentos dentro desse período aí. Ou seja, a Bíblia nos revela que foi um acontecimento longo. E que dentro desse tempo longo, e que dentro desse tempo, desse período longo de tempo em que esteve envolvida essa queda, né, de Satanás e tudo mais, ele começou a negociar, né, e a fazer coisas, que começou a praticar injustiças, violências, né, perversidade, de tal maneira que ele começou a prosperar de uma maneira tal no universo, que ele já chegou a um ponto de querer o trono de Deus. Então nós temos essas duas facetas aqui: tempo, né, e comércio, injustiça, violência, né, contra os reinos, contra os domínios do universo, contra os lugares santos de Deus, contra os lugares sagrados, né, contra todos aqueles que vivem, contra os reinos e domínios do universo, né? Então ele, pela multidão de sua iniquidade, ou seja, pelo crescimento, né, que estava atingindo um ápice, né, de tal maneira que Deus relatou aqui nesse texto, né, tempo e corrupção, degradação, injustiça do inimigo.